Então, vamos lá. Então, né, nosso exercício pedia para isso, para a gente gerar um vetor, verificar o maior, só que dessa vez era para ser informado qual era o primeiro número maior ou igual à metade do valor gerado, do maior número gerado. Então, no caso, João Marcelo, eu vou falar como eu fiz, você verifica em relação ao seu. Se você fez uma coisa diferente, aí você mostra para a gente como é que foi a sua resolução, beleza? Matheus, você chegou a finalizar? Ah, o Matheus não está aqui? O Matheus não voltou. Tá, enfim. Então, vamos lá. Então, como é que eu fiz? Né? Mesma ideia, VET, valores, posição. E a média, que é o que eu vou utilizar depois. Estou gravando? Então, o laço para preencher o vetor e para eu saber qual é o maior valor gerado. Uma vez sabendo o maior valor gerado, eu vou fazer novamente um laço para percorrer o vetor. E o que eu vou perguntar? Se a minha média, nesse caso daqui, começa em 100, né? É maior do que o valor de VET de I, porque eu tenho que comparar se ele é maior do que o número que está lá armazenado. E se, aí esse daqui é o pulo do gato, né? A condição dupla. E, além da média ser maior do que o próprio valor que está lá na posição, se o valor é maior ou igual à divisão por 2 do que eu tenho. Então, se eu já tenho lá uma média encontrada de, sei lá, 49, e eu tenho que o meu vetor é 30, isso daqui não me interessa. Agora, se é maior, aí já me interessa. E aí eu venho para essa segunda parte. Eu verifico se o meu VET é maior ou igual ao valor dividido por 2. Se for, armazeno e armazeno. E aí o restante aqui é só printf. E aí, e você, João? Eu acho que eu devo ter entendido errado o enunciado então, porque eu só verifiquei se era, eu só verifiquei se o valor dentro do vetor era maior que o maior valor gerado dividido por 2. Sim, então, na verdade foi isso daqui que você fez. Isso, eu só fiz esse final. É isso aí que você marcou. Aham. Eu só fiz essa verificação. E em relação à média que você, digamos, já tivesse encontrado, o valor, né, do maior superior ao maior dividido por 2. Digamos, você encontrou o número 53. Tá? 53 é maior do que 100 dividido por 2, que é 50. Aí você está armazenando isso, digamos, no valor média. Se você só pergunta depois, de Na novo, verdade, e der, digamos, 54, você vai colocar 54 dentro dele. E aí o 53 estaria antes. sim, o que eu fiz, eu botei um break. Ah, tá. Você Porque colocou aí, um quando ele break. acha o primeiro, aí ele para. Mesmo Ele para o assim, laço. mesmo assim, não daria certo, porque você encontrou o 53, foi o seu primeiro. Aí você colocou o break e saiu. Mas se mais à frente, né, digamos, eu encontrei o 53 na posição 10, mas digamos que na minha posição 50, eu tenho o valor 51. Sim. Aí eu precisaria achar o 51 e não o 53. Entendi. Entendi qual foi o problema. Entendeu? Por Beleza. isso, esse carinha daqui, ó, a média precisa ser maior do que VET de I. Beleza, entendi.
Vou Show? consertar aqui. Show. Ô, Matheus, eu tinha começado antes. Você chegou a terminar? Não cheguei não. Conseguiu pegar aqui a explicação? Peguei um pouquinho, peguei mais na página final. Então, basicamente assim, isso daqui é o que a gente já tinha visto, né? E o que Uhum. está sendo feito aqui é a comparação. E aí precisa ser uma comparação dupla, onde eu verifico se o valor na posição do vetor é maior ou igual ao maior número encontrado dividido por 2. E, além disso, eu preciso verificar a média também. Verificar se a média é maior do que o valor daquela mesma posição. Para aí, sim, poder colocar em média. E aí o resto é só imprimir. Esses códigos, se eu não me engano, eles já estão liberados lá na plataforma. Alguém já os viu? Deixa eu ver aqui. Não, Se não vi eles ainda não não. estiverem liberados, é porque eu não tenho certeza se eu habilitei para eles já ficarem visíveis para vocês ou não. Se eles não tiverem, eu vou deixar eles habilitados lá, tá? Qual que seria o nome? É base para números Beleza. randômicos? Não, né? Isso, essa é a parte do randômico, né? É justamente esse carinha daqui que a gente precisa ter para a gente poder Uhum. fazer Mas aqui. eu acho que o código não tá aqui, não. O código não está aí? Uhum. Então depois eu... Não, esse que o senhor falou, não, tá usando. Tá aqui não. Ah, tá. Você diz esse 42 daqui, a resolução dele. Mas o de que faz o randômico tá. 39. Tá, depois eu olho lá e se não tiver, eu habilito lá para vocês. Que é a parte do Tá. randômico, como eu disse, né? Inclusive eu passei aqui no chat. Ah, mas o chat se perde, né? Depois que fecha. Se não tiver liberado lá, depois eu libero. Tá? Então vamos aproveitar que ainda faltam 13 minutos e eu falo rapidinho do que é uma função. Tá? E aí a gente segue um pouco lá mais do nosso cronograma. Aqui é mais para vocês saberem mesmo do que é uma função em C. Nós, quando a gente tem isso daqui, a nossa main, ela já é uma função por si só. Porém, como é a única, a gente acaba não entendendo muito bem, o que é essa main? A gente só sabe que precisa escrever ela aqui. Mas isso é a nossa forma de declarar uma função. Uma função, ela pode ter parâmetros de entrada, como é o caso daqui da função que eu chamei de soma, parâmetros de entrada e de saída. Então, nesse meu caso daqui, nós temos a nossa main, igual a todo programa que a gente tem, e antes a gente cria uma outra função chamada soma, no qual recebe dois argumentos. Eles são separados por vírgula e recebem a tipificação antes. Então, argumento 1 e argumento 2. Essa função, após ela ser executada, ela vai ter um retorno, no qual vai ser do tipo inteiro. Então, quando eu venho aqui no meu programa principal, pode ser no principal ou pode ser dentro de uma outra função, tá? Quando eu venho aqui no meu programa principal, eu faço a chamada de soma. Olha, execute o código que está dentro da função soma, passando os valores banana, que eu já li aqui, e abacaxi, que eu li aqui. E armazene o retorno dessa função na variável chamada fruta. Então, fruta, que é do tipo int. Então,
quando ele chega nesse ponto, né, ele primeiro vai, escreve, entra com a quantidade de bananas, entra com a quantidade de abacaxis e chega aqui e faz a chamada da função soma. Pega esses dois valores que foram lidos e joga para dentro de arg1 e arg2. Então, quando eu entro aqui, eu inicializo uma variável chamada tot e falo, olha, tot vai receber aquele primeiro argumento que a gente passou, mais o segundo argumento. E vai retornar o valor de tot, porque ele tem, que é do tipo int, mesmo tipo. E esse valor vai ser armazenado em fruta. E no final eu só indico, ó, o total de frutas foi de fruta. Então, assim, o que a gente tem de interessante na linguagem C é poder quebrar, digamos que essa função soma fosse muito utilizada dentro do nosso programa. Ao invés de ficar copiando e repetindo inúmeras vezes esse mesmo código, para uma forma mais eficiente de manutenabilidade, a gente pega esse código que se repetiria em vários lugares, transforma ele em uma função e só faz a chamada dessa função no código principal. E aí, toda vez ele vai executar aquele mesmo códigozinho que você deixou separado da função principal. Então, assim, agora eu não quero apenas... Eu quero que, ao invés de somar o argumento 1 com o argumento 2, eu quero que, na verdade, você multiplique o argumento 2 por 2. Então, ao invés de eu ter que fazer, como antes, a gente só tinha main, várias alterações no código todo, aqui, como eu tenho apenas uma função, eu só precisaria vir e mandar multiplicar por 2 o meu argumento 2. E pronto, o programa todo já estaria... ok com a nova especificação. Então, esse daqui seria um exemplo de função, de como a gente faz chamadas de funções no C. Isso daqui vocês vão ver bastante em prog2. O prog2 já é feito baseado em função. E depois ponteiro também, que é bem mais divertido. E aqui eu fiz uma implementação para fazer nossa parte do aleatório como uma função. Então, o que o nosso aleatório fazia? Ele basicamente definia o seu limite inferior e seu limite superior e executava aquela equação. Então, coloquei isso daqui para um lugar estanque, né, dentro de uma função, e aí eu posso utilizar essa chamada várias vezes. Aqui eu só utilizei uma, mas eu poderia utilizar essa chamada para gerar um número aleatório várias vezes no meu código. Então, eu peço até para que ele entre com um valor, um limite inferior, um limite superior, ou seja, já não deixo aquilo fixo como nos nossos exemplos anteriores. Passo esses limites para a função chamada aleatório e recebo um número aleatório aqui em RESP. E aí depois eu só dou os printfs. Deu para entender mais ou menos o que é uma função, como é que a gente faz a chamada delas e por que elas existem? Uhum. Beleza. A ideia aqui de apresentar a função não é fazer com que vocês criem ainda programas com função, porque vocês vão fazer isso em prog2. Mas pelo menos é para dar a introdução do que ela é e como é que a gente faz as chamadas a ela. Tá bom? Tá. Pessoal, obrigado. Aí amanhã a gente continua com a parte de matriz. Tá. Professor, só uma dúvida. Semana passada você não deu aula, não, né? Na semana passada, eu dei aula. Você tinha entrado, eu acho que eu estava respondendo a alguém de uma prova, se eu não me engano. Eu entrei em uma, só que eu vi que era sobre outra matéria, aí eu saí. Não, então, deixa eu até parar essa daqui. Uhum.